Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Estamos começando agora mais uma conversa aleatória na sua companhia. Como sempre, a cada semana um conteúdo diferente. Você já ouviu falar em ecoterapia? Sabe os benefícios dessa modalidade terapêutica? Quais as indicações? Hoje eu vou conversar com duas pessoas que trabalham diretamente com os cavalos destinados à ecoterapia. Uma delas é a professora Ana Carolina, do curso de Zootecnia do IFTM, e a outra é a sua aluna, a Aline Gomes. A Aline é aluna também do curso de Zootecnia no IFTM e participa do projeto de extensão coordenado pela professora Ana Carolina. Olá, Carol, tudo bem com você? Seja bem-vinda novamente ao Conversas Aleatórias. Oi, Jeandre. Estou muito feliz de estar aqui novamente. Muito obrigada mais uma vez pela oportunidade. Oi, Aline, como você está? Seja bem-vinda. Oi, estou bem. Fico muito feliz de ter sido convidada para fazer parte. Eu que agradeço a disponibilidade de vocês e vamos falar sobre ecoterapia. Então, aquela pergunta básica, né? O que é ecoterapia? A ecoterapia ela é um método terapêutico e educacional que usa o cavalo de uma forma interdisciplinar, envolvendo a área da saúde, da educação e de equitação, e busca o desenvolvimento biopsicossocial de pessoas com deficiência. Como é uma atividade interdisciplinar, é fundamental que a gente trabalhe também com equipes multidisciplinares. Então, geralmente vai envolver fisioterapeutas, psicólogos, fonos, terapeutas ocupacionais, pedagogos, pode envolver também profissionais de educação física, equitadores e, como no nosso caso, né, de equipe de apoio, veterinários e zootecnistas. É importante a gente ressaltar que a ecoterapia, essa palavra, ela é um termo que foi criado e patenteado pela ANDE Brasil, que é a Associação Nacional de Ecoterapia. Então, somente essa associação pode usar esse termo, mas quem tiver interesse em pesquisar mais sobre o assunto também vai encontrar com os nomes de terapia assistida com cavalo, reabilitação equestre, terapia equestre, e existem outras associações também ligadas a essas atividades. Então, a ecoterapia ela foi criada no Brasil? Não, ela chegou no Brasil em 1971 com a doutora Gabriele Walter, ela que trouxe, mas os registros, né, do uso de cavalos de forma terapêutica são bastante antigos. Aline, fala para mim um pouquinho, de onde que surgiu a ecoterapia? Então, a ecoterapia ela já tem alguns registros muito antigos, isso porque Hipócrates, conhecido como pai da medicina, ele prescrevia e aconselhava a equitação como um tratamento para insônia e para melhora do tônus muscular. Após isso, após a Primeira Guerra Mundial, que terminou em 1918, o Hospital Universitário de Oxford fundou o seu primeiro grupo de ecoterapia para atender os soldados que vinham do pós-guerra, né? E aí, nesse contexto, o cavalo ele era utilizado como meio reabilitador e terapêutico para tratar desses soldados. Então, a partir daí, a ecoterapia foi adotada em outros países e, como a Carol disse, em 1971, a doutora Gabriele Walter trouxe essa prática para o Brasil. Como que funciona o processo de ecoterapia? Bom, para começar, a gente denomina as pessoas que praticam a ecoterapia de praticantes, a gente não chama eles de pacientes, né? E fisicamente, né, falando como que funciona. O cavalo ele tem 3 tipos de andaduras que são naturais, que é o passo, o trote e o galope. O passo é quando o cavalo caminha. Então, nesse caminhar, ele tem uma andadura que é simétrica, é marchada e é rítmica. E o trote e o galope já são quando ele começa a acelerar a velocidade, né? E o galope é quando ele corre. E aí essas 2 andaduras são usadas em programas mais avançados, geralmente sem um objetivo prioritário de terapia. Então, na ecoterapia, a gente foca na andadura passo. Essa característica, o passo, permite o uso terapêutico porque este caminhar, primeiro, ele é muito semelhante com a marcha humana. E quando a gente monta a cavalo, nosso cérebro deixa de entender a gente quanto indivíduo e passa a nos entender como um conjunto, humano e o cavalo, né? Cavalo e cavaleiro. E aí, quando o cavalo caminha, ele gera um movimento tridimensional, ou seja, para cima e para baixo, para um lado e para o outro, e para frente e para trás. Todos esses movimentos acontecem simultaneamente. E isso acaba estimulando a mente e o corpo, provocando uma série de reações no praticante. Ele
se sente obrigada a contrair e relaxar as pernas e o tronco para se equilibrar, acaba melhorando as percepções, né? Tem que se manter mais alerta, desenvolve funções motoras e um desenvolvimento global. Então, o processo de ecoterapia ele é muito importante para o equilíbrio da pessoa também, não é, Carol? Também. E outra coisa que é fundamental, como a marcha humana, né, se parece muito com esse movimento do cavalo, e o nosso cérebro passa a achar que quando a gente está montado a cavalo é tudo um conjunto só, isso gera uma memória de caminhar, principalmente em pessoas que não têm capacidade de se locomover ou precisam desenvolver um pouco mais. Então, a pessoa que nunca andou, a partir do momento que ela monta a cavalo e o cérebro dela acredita que é ele que está levando esse caminhar, ela gera uma memória desse caminhar. E isso pode gerar um melhor desenvolvimento dessa capacidade motora. Pegando na questão do equilíbrio e da motricidade, o fato do indivíduo estar sentado no cavalo e ter que contrair musculatura, ter uma postura, isso já vai ajustando todo o corpo dele também, né? A pessoa que às vezes não consegue ter um tônus muscular, pela obrigação para se manter em cima do cavalo, ela vai desenvolvendo isso naturalmente. Exato. E além disso, vem outras questões, né, como o fato de eu estar em cima de um cavalo, naturalmente eu assumo uma postura, né, de alinhamento de tronco, de flexão de pescoço e de olhar para o horizonte. Essa é uma postura que naturalmente gera uma confiança em nós também. Então, o fato só de eu estar montado, eu também já estou desenvolvendo a autoconfiança nessa pessoa. E como a gente sabe, cada pessoa com deficiência é única, né? Então, os programas de ecoterapia, eles são personalizados. Então, a pessoa recebe a indicação para a ecoterapia, chega lá no centro, né? Ela é avaliada e aí vai ser desenvolvido um plano específico para ela. Hoje existem 4 tipos de programas básicos da ecoterapia. O primeiro deles é a hipoterapia. A função da hipoterapia é deixar o praticante confiante. Nessa fase, geralmente são pessoas que ou têm falta de condições físicas e mentais, ou não possuem autonomia para andar no cavalo sozinho e precisam estar junto com um auxiliar lateral. Então, nessa etapa, nesse tipo de programa, o objetivo é transmitir segurança para realizar os exercícios programados e o cavalo é utilizado ali como uma ferramenta de reabilitação cinesioterapêutica. O segundo programa de ecoterapia é o de educação e reeducação. Aqui o objetivo já vai ser adquirir independência dos auxiliares, vai regular a posição do praticante nesse cavalo, né? Então aqui eles já têm autonomia para andar sozinhos, já não precisam tanto do apoio nem do auxiliar guia e nem do guia lateral, e toda a equipe multidisciplinar vai traçar metas para serem alcançadas, mas aqui as atividades mais intensas estão ligadas à equitação. Aqui a gente já está falando desses benefícios pelo movimento tridimensional, multidirecional, né? E aí os praticantes começam também a interagir não só com os animais, mas também com o ambiente. Então, a sensação de estar ao ar livre, as cores, né? O toque na pele do cavalo, e geralmente se trabalha também com alguns materiais auxiliares que vão gerar sensações de textura também. Então, já envolve toda a interação da pessoa com o ambiente. Aqui, então, o cavalo é uma ferramenta de ensino, mas ainda não pode ser considerado uma equitação. O terceiro tipo de programa é o pré-esportivo. Aqui a gente já está falando de praticantes que vão realizar os 3 tipos de andadura. Ele não vai caminhar somente, né? Ele vai também poder usar o cavalo no trote e no galope. Aqui o praticante ele já tem condição de conduzir o cavalo sozinho, sem a ajuda de auxiliares, e ele já pode praticar equitação. E aí, junto com a orientação dos profissionais de saúde e de educação, ele vai poder trabalhar o cavalo como uma inserção social. E o último programa, que é o mais avançado, né, o de prática esportiva para equestre. Esse programa, ele visa preparar as pessoas com deficiência para participar de competições equestres. E aqui vão entrar os objetivos, né, do prazer de estimular os efeitos terapêuticos no esporte, melhorar a autoestima, autoconfiança, qualidade de vida, inserção social e até chegar no preparo de atletas de alto nível. Inclusive, esse plano, ele permitiu um caminho para competições equestres, né, como no caso do hipismo adaptado, que inclusive hoje é uma modalidade olímpica.
E o Brasil conta com atletas que são destaque nessa modalidade. Então, tem o Marcos Fernando Alves, que é conhecido como Joca, que ganhou 2 medalhas de bronze para o Brasil na Paralimpíada de Pequim, e o Sérgio Oliva, que também ganhou 2 medalhas de bronze nos Jogos do Rio. Carol, e como que funciona a ecoterapia em Uberaba? Aqui em Uberaba eu costumo brincar que a gente é mal acostumado, porque, para nossa sorte, nós temos 2 centros importantes na cidade, né? Nós temos a APAE e nós temos a AME, que é a Associação Mineira de Ecoterapia, que é onde a gente atua mais ativamente. A AME foi fundada em 1998, é formada por uma equipe multiprofissional. Hoje lá tem uma fisioterapeuta, uma psicóloga, tem o equitador e a equipe de apoio, né, os guias laterais, tem apoio também de veterinários voluntários, tem o nosso apoio enquanto zootecnistas também. A AME é formada por uma diretoria voluntária, que é formada pelos pais dos praticantes, amigos, né, e essa diretoria, para manter a instituição, ela precisa da contribuição voluntária, tanto dos praticantes quanto dos alunos da equitação. E só que, principalmente agora, nesse momento da pandemia, as contribuições elas são insuficientes. Então, em relação a isso, a diretoria sempre se empenha em realizar eventos ao longo do ano para arrecadação de fundos que também estão parados em função da pandemia. Esses eventos são sempre realizados com a participação dos pais dos praticantes, muitas vezes dos próprios praticantes e também com a ajuda de alguns empresários locais. Aqui em Uberaba, a AME está localizada atualmente na Avenida Randolfo Borges Júnior, 1015, na Universidade, em uma área que foi cedida pelo município e está adaptada para as necessidades. Hoje a gente atende lá cerca de 66 praticantes por semana com diversos tipos de necessidades, seja sensorial, motor, educacional ou psicocomportamental. E a AME é filiada à ANDE Brasil desde 2005. E como que funciona uma sessão de ecoterapia? Para quem que é indicado a ecoterapia? Então, uma sessão de ecoterapia dura em média uns 30 minutos e deve ser realizada de 1 a 2 vezes por semana, contando com uma equipe de profissionais multidisciplinar que vão garantir a segurança e o acolhimento desse praticante, né? Essa equipe ela é composta por um auxiliar guia, que é o responsável por conduzir o cavalo, um terapeuta, que pode ser tanto um psicomotricista, um fonoaudiólogo ou um fisioterapeuta, que é o responsável por executar os exercícios propostos no plano terapêutico e educacional. E também um auxiliar lateral, que é o responsável que vai dar apoio ao praticante e ao terapeuta. Essas sessões elas devem acontecer em um ambiente calmo e tranquilo, e vão possuir um contato direto com a natureza. Porque isso vai passar ao praticante uma sensação de bem-estar, que ele vai estar num espaço aberto, que vai proporcionar uma experiência com os sons da natureza que seriam impossíveis de serem ouvidos em outros tipos de terapia. O local ele também deve apresentar algumas partes irregulares com subidas e descidas, que vão contribuir para a estimulação do equilíbrio, da força muscular dos membros inferiores e da cintura pélvica do praticante, além de contribuir também com a coordenação de diferentes formas. Então, a prática da ecoterapia ela é indicada para doenças genéticas, neurológicas, ortopédicas, musculares e clínico-metabólicas. Também é indicada para praticantes com sequelas de traumas e cirurgias, doenças mentais, distúrbios psicológicos e comportamentais, distúrbios de aprendizagem e linguagem, e também para pessoas com a síndrome de Down e o autismo. Uma coisa importante também é o cavalo a ser escolhido para a sessão, porque ele tem que ser escolhido a partir das necessidades de cada praticante, porque é essencial que esse animal tenha as características ideais para cada objetivo, como, por exemplo, a adequação do tônus, equilíbrio, coordenação e adequação de comportamento do paciente, tipo de passada. Além disso, também é importante a escolha do material que vai ser utilizado em cada sessão, porque eles também devem levar em conta as necessidades do praticante e o bem-estar do animal. É importante ressaltar também que o primeiro preparo do cavalo vai ser o banho, para que eles não sujem e nem contaminem o praticante, além também de se tratar de uma questão de higiene, manejo e o bem-estar do próprio animal. Carol, qualquer pessoa pode fazer a ecoterapia ou existe contraindicação? A maioria das pessoas pode sim fazer a ecoterapia, mas como em qualquer outra terapia, tem que se analisar cada situação. Geralmente o que acontece é, o médico faz um pedido, né, encaminha essa pessoa para o centro de ecoterapia, chega lá no centro, ele passa por uma avaliação específica lá dentro, e aí vai se determinar
qual que é o perfil desse praticante, quais são os pontos fortes e os fracos, né, para poder orientar a formulação de um tratamento ali e se os programas que aquele centro tem, os animais que aquele centro tem, os materiais, se eles se adequam àquele perfil. Alguns indivíduos podem ter, sim, algumas limitações ao uso dessa terapia, como, por exemplo, uma escoliose estrutural acima de 30 graus, cardiopatia aguda, hérnia de disco, hidrocefalia, subluxação e luxação de ombro ou de quadris. Então, é sempre importante ter, primeiro, um pedido médico e, segundo, uma avaliação dentro do centro. Uma coisa que eu acho legal da gente ressaltar, Geandre, é que hoje existe uma lei de 2019 que regulamenta a atividade da ecoterapia, é a Lei 3.830 de 2019, né? E ela tem ali, dentro dessa regulamentação, uma obrigatoriedade dos planos de saúde de cobrir a ecoterapia quando houver indicação médica. Então, é muito importante divulgar isso, porque muitas pessoas não sabem, principalmente porque a lei é muito recente, ela está válida desde novembro de 2019. Além disso, nós temos aí um projeto de lei que pede a ecoterapia inserida no SUS, também dentro daquela política nacional de práticas integrativas e complementares. Interessante isso. Carol, e tem uma espécie de cavalo, uma raça própria de cavalo que é específico para ecoterapia? Ou qualquer cavalo pode ser usado, desde que seja bem treinado? Como que funciona isso? Não tem uma raça própria para trabalhar na ecoterapia. Entretanto, algumas características básicas a gente tem que escolher nesse animal, né? A gente precisa de um animal, primeiro, que apresente os 3 tipos de andaduras bem regulares e bem diferenciados, né? Aquele passo, o trote e o galope. Ele tem que ser equilibrado, porque se ele não tiver o aprumo dele equilibrado, ele acaba não colocando o praticante no centro de gravidade ideal para forçar o corpo desse praticante até a atuação que precisa. Obviamente, precisa ser um cavalo muito calmo e dócil, né, que goste de estar perto de pessoas, deve se concentrar, não pode se assustar muito facilmente também, e tem que tolerar novidades, né, no ambiente, porque se acontecer uma mudança de som, se acontecer do praticante, por acaso, se assustar, o cavalo tem que se manter estável para a gente evitar acidentes, né, para manter a atividade segura. Em relação a características físicas, de altura, peso, o ideal é que o centro tenha diferentes tamanhos, diferentes tipos de cavalo para que consiga atender o máximo de perfis de praticante possível. Então, fisicamente não existe, assim, uma característica ideal. Principalmente porque, como você sugeriu, né, o treinamento ele é mais importante do que a característica física. Um cavalo que está bem familiarizado com a atividade, com o centro, ele confia nos tratadores, ele tem a doma adequada, é um cavalo que pode ser adaptado à ecoterapia sem problema nenhum. Além disso, os centros de ecoterapia geralmente são instituições filantrópicas que não têm a oportunidade de escolher ou adquirir cavalos específicos para a atividade. Muitas vezes o que acontece é que esses cavalos são doados e aí tem que se adaptar aquele cavalo à atividade. Mas a grande maioria desses cavalos se adaptam perfeitamente com um treinamento adequado. Aline, você estava falando anteriormente das pessoas que podem fazer a ecoterapia, né? E quais são os benefícios que a ecoterapia pode trazer para a pessoa? Bom, a ecoterapia ela vai usar o cavalo como um veículo para promover os benefícios físicos e psicológicos, né? A qual o animal vai transmitir os sentimentos de força e poder. Então, ela é uma atividade que requer a participação do corpo como um todo, que vai contribuir para o desenvolvimento da força muscular, relaxamento, consciência do próprio corpo e além de uma melhora na coordenação motora e no equilíbrio. Essa terapia também ajuda a melhorar a fala e os distúrbios de comunicação, ajudando na clareza de voz e linguagem, além de contribuir também com uma melhora na atenção e na concentração. Outros movimentos do cavalo também trazem benefícios, como o movimento rítmico balançante, que estimula o metabolismo, promove a regulação do tônus e melhora as funções do sistema cardiovascular e respiratório. O movimento de mudança e equilíbrio constante é responsável por estimular o sistema vestibular e fortalecer a sua musculatura e coordenação. Eu gosto de destacar também que a rotina do praticante, de uma forma geral, é sempre
muito pesada e estressante, né? Porque eles têm muitas idas aos médicos, muitas terapias concomitantes. Então, a ecoterapia acaba sendo um momento muito prazeroso dentro da semana dele, porque o contato com o cavalo traz essa sensação para a gente. Então, quando a gente está dentro de um centro de ecoterapia, a gente vê que um praticante grita de alegria ao ver o cavalo. Além de ser uma atividade que é praticada ao ar livre, isso traz o acesso a muitas texturas, cores, sensações que não seriam possíveis serem vistas em outros tipos de terapia. Além disso, a ecoterapia também traz uma sensação de mudança do ponto de vista, porque o praticante, em especial os cadeirantes, ele sempre tem um ponto de vista na qual é ele que sempre está olhando para cima, né? Então, de repente, quando ele está praticando a ecoterapia montado no cavalo, ele se vê olhando para baixo. Então, essa imponência e altura do cavalo vão contribuir para o desenvolvimento da coragem, da autoconfiança, da concentração e do sentimento de independência desse praticante. A interação com o animal, desde o contato inicial, do ato de montar até o manejo final, onde termina uma sessão de ecoterapia, também desenvolve novas formas sociais de autoconfiança e autoestima. A docilidade do animal também é um ponto importante, porque ela pode contribuir no desenvolvimento da tranquilidade, de habilidades sociais e de comunicação de algum praticante. Aline, e durante a sessão de ecoterapia, existe algum risco para o cavalo? Bom, se a gente tomar os cuidados adequados, não. Por isso que é importante a gente garantir sempre o bem-estar do animal, né? Porque é ele que vai ser o verdadeiro terapeuta da atividade. Então, quanto melhor ele for cuidado, tanto fisicamente quanto mentalmente, mais tranquilo ele vai ficar e maior vai ser a sua cooperação durante a sessão e assim, consequentemente, trará mais benefícios. Como a Carol disse antes, falando fisicamente, a sessão de ecoterapia vai acontecer ao passo e isso gera um esforço muito pequeno do animal. Mas é importante a gente lembrar que, por ser um animal, a sua natureza também deve ser respeitada. Então, a gente tem que permitir que ele exerça suas funções na natureza, como galopar livremente, que vai proporcionar um bem-estar físico e psíquico. Deixar um animal ocioso é péssimo para a sua saúde psicológica. Por isso que a qualidade de vida do cavalo vai depender da sua harmonia entre o animal e o ambiente, considerando sua saúde, alimentação, o manejo adequado e o espaço e a sua liberdade de comportamento animal. Aline, a ideia seria então que o cavalo entendesse que a sessão de terapia fosse um momento de diversão para ele. Sim, que aí sim. ele teria, igual as tropas de polícia fazem com os cães, né? Quando eles precisam de trabalhar com os cães em captura ou faro. Aquilo para o cão é um momento de brincadeira. Então, é mais ou menos nesse sentido que faz o treinamento com o cavalo. Além da ecoterapia ser um momento prazeroso para o praticante, tem que ser para o cavalo também, né? Carol, você que coordena, né, o projeto de extensão em parceria do IFTM com a AME. Como que funciona esse projeto? Quais são os benefícios da existência do projeto, tanto para o IF quanto para a AME? Bom, a AME hoje ela tem uma tropa de 8 animais que trabalham na ecoterapia. E a gente vê lá que eles têm uma equipe multiprofissional, né? Como eu comentei, eles têm uma fisioterapeuta, uma psicóloga, tem o equitador, tem o pessoal que trabalha de apoio, né? A equipe de apoio, e tem veterinário que atuam com eles com parceria, mas que só estão presentes na AME no momento em que há alguma ocorrência. Então, se um animal fica doente, se precisa de um manejo específico. E aí, com isso, a gente percebeu que eles não tinham ninguém dessa área de comportamento animal, de manejo, que pudesse estar ali mais rotineiramente dentro da instituição, não só ajudando a executar esses manejos diários, como também ajudando a tomar melhores decisões em relação à nutrição desses animais, ao próprio manejo, ao comportamento desses animais. E aí a gente viu a oportunidade, então, de colocar um extensionista lá dentro da instituição. E aí, então, para eles, o benefício é esse, eles vão ter ali um profissional que tem toda a formação técnica dele voltado para nutrição, comportamento e manejo desses animais. E para nós, a gente tem um aluno que tem a oportunidade de estar vivenciando no cotidiano, né, a experiência de estar com diferentes animais, além do benefício social, né, que você conviver
com os familiares, conviver com a estrutura de associação, que é o caso da AME, trazendo esse benefício não só técnico dentro da zootecnia para o aluno, mas também social enquanto cidadão. Desenvolve bastante a empatia também, né? Demais. E eu costumo ter um problema sério ali, que é eu não consigo tirar o extensionista. O extensionista que entra, ele nunca mais quer sair. Então, eu estou começando a ter que limitar o tempo que o aluno pode ficar para que eu possa dar oportunidade para outros, porque realmente a atividade da ecoterapia ela é apaixonante e a vivência dentro do centro de ecoterapia também é apaixonante. A gente desenvolve demais essa característica de empatia, né? Além das atividades técnicas, né? Esses alunos, eles são responsáveis pelo banho, pela vermifugação, fornecimento da alimentação, ajudam na decisão de melhorias na nutrição, fazem casqueamento, qualquer manejo ali que seja pertinente naquele momento. E, além disso, esse ano a gente inseriu um novo objetivo dentro do projeto, né, que é o aluno também participar das sessões de ecoterapia. Então, desde o início desse ano, a Aline ela já vem sendo treinada para participar das sessões de ecoterapia, que é um novo benefício para a AME, porque ele aumenta a capacidade de atendimento da AME. Quanto mais pessoas treinadas, mais sessões eles são capazes de oferecer para a sociedade, né? E em função da pandemia, a gente também criou ações de divulgação da ecoterapia na cidade, não só na cidade, né, mas também em ações de pesquisa, outras ações de extensão. Então, esse ano a gente está participando de vários eventos e de várias publicações para divulgar a ecoterapia. Aline, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a sua experiência no projeto. Como que isso está sendo para você? Quais benefícios, quais desafios você está enfrentando? Bom, quando eu comecei a atuar como extensionista lá na AME, eu vi que foi uma experiência que eu não poderia ter tido em outro lugar, né? Porque como eu não sou daqui de Uberaba, eu pude conhecer um pouco mais da instituição e um pouco da ecoterapia em si, que eu também não conhecia. Aí, vivenciando isso tudo lá, eu vi como ela é importante e como ela auxilia no tratamento dessas pessoas com deficiência ou necessidades especiais. E eu vejo que isso refletiu diretamente na minha experiência pessoal, porque eu pude ter uma outra visão da vida e isso me deu uma oportunidade de conhecer e conviver com pessoas de realidades completamente distintas da minha. E poder participar disso tudo me deu um sentimento de gratidão, porque a ecoterapia é uma atividade tão bonita que ajuda as pessoas a se sentirem melhores consigo mesmas e também a superar aquelas dificuldades que foram encontradas, né? Agora, no meu ponto de vista profissional, eu vejo que como futuro zootecnista, a experiência que eu tive lá na AME contribuiu para me aprender desde os manejos mais simples, como o arreamento antes das sessões e banhos, porque eu era uma pessoa que nunca tinha muito contato com os cavalos em si. Então, eu fui aprender a como lidar com eles, a como conviver lá na AME. Então, isso contribuiu bastante para mim. E nesse tempo lá também eu pude participar da vacinação e da vermifugação de alguns animais e também auxiliar no casqueamento e no tratamento dos animais quando eles se machucavam, algo assim. E como a Carol falou também, poder participar das sessões, né, que me deu uma experiência como auxiliar, guia e lateral. Quando eu entrei lá, as minhas principais dificuldades elas foram encontradas no início, porque como eu disse, eu não tinha muita experiência com os animais. Então eu não sabia basicamente o manejo deles. Então, com o tempo lá, a equipe da AME foi me ajudando, eu pude ter essa experiência, eu fui perdendo o medo também, né, que tinha deles. E hoje eu já consigo trabalhar com eles da melhor maneira possível. Eu vejo que o projeto lá na AME, ele contribui para o crescimento pessoal e profissional não só da gente, da zootecnia, mas também para o pessoal da medicina veterinária, das áreas de fisioterapia, psicologia, porque essa convivência com os animais e com os praticantes vão refletir uma experiência única que a gente não pode ter em outros ambientes, né? Então, eu acho que trabalhar ajudando em um centro de ecoterapia é uma oportunidade única e que deveria ser vivenciada por todos. Carol, você comentou mais cedo que a AME ela vive de doações, que é uma associação de voluntários. E se por acaso tiver algum ouvinte que gostou do assunto, quer colaborar, quer contribuir, é possível isso?
É possível, basta entrar em contato com a AME, qualquer ajuda é sempre bem-vinda. Às vezes a pessoa não tem uma ajuda financeira, mas ela pode oferecer algum serviço, ou ela pode oferecer a divulgação do serviço, né, da atividade, qualquer ajuda é bem-vinda. Basta procurar a Elaine, que é a atual presidente da associação, o telefone dela é 99233-4879, e ela vai dar todas as orientações para quem quiser tanto entender como faz para ir fazer a ecoterapia ou para contribuir com a instituição. Então você que está ouvindo a gente, se sentir a vontade em contribuir, seja com tempo, com boa vontade, com dinheiro, com o que você puder, entre em contato com a Elaine no 34, né, DDD 34 99233 4879. Meninas, muito obrigado pelo bate-papo. Aprendi bastante, achei muito legal. E vamos gravar mais posteriormente. Eu que agradeço sempre. Tamo junto. Também agradeço pelo convite, Petit. Um abraço para vocês e sucesso aí com o projeto, Carol. Obrigada. Agora, além de poder acompanhar o nosso podcast em qualquer plataforma de streaming, você também pode ouvir o Conversas Aleatórias no YouTube. O link está no meu perfil do Instagram, @FaleComGeandre. Vai lá!